hoje a leitura vai ser... Eu quero pedir para vocês que estão aí também, que puderem acessar as suas Bíblias, peguem ela agora e vamos aí abrir a Bíblia e estudar um pouquinho ela, né? Porque a Bíblia ela não foi feita para leitura, ela foi feita para estudo, né? Porque muitas pessoas dizem, eu não compreendo a Bíblia, não compreende porque não estuda. Elias, fico muito feliz por você estar aqui, viu? Por responder aí ao nosso convite, tá? Deus abençoe a sua vida, tá bom? Boa noite. Continue aí até o fim. Você poderia ler, então, para a gente, Monique, Esther, capítulo 2, do 19 ao 23. Luciana, seja muito bem-vinda, tá bom? Hoje a gente vai falar sobre um tema muito legal do livro de Esther, tá? A gente vai falar sobre orgulho, né? Sobre o desejo de exaltação. E isso é muito importante porque nós vamos aplicar isso para a nossa vida, tá? Isso é uma pedra na nossa vida, que destrói todas as áreas da nossa vida. Nós vamos falar sobre isso hoje, tá bom? Então, a leitura é o livro de Esther, capítulo 2, do 19 ao 23. E reunindo-se segunda vez, as virgens de Mordaqueu estava sentado à porta do rei. Esther, porém, não declarava a sua parentela e o seu povo, como Mordaqueu lhe ordenara. Isso mesmo. Porque Esther cumpria o mandado de Mordaqueu, como quando a criara. Naqueles dias, assentando-se Mordaqueu à porta do rei, 2 camareiros do rei, dos guardas da porta de Bigatã e Teres, grandemente se indignaram e procuraram atentar contra a vida de Assuero. E veio isto ao conhecimento de Mordaqueu, e ele o fez saber à rainha Esther. E Esther disse ao rei em nome de Mordaqueu. E inquiriou-se o negócio e se descobriu, e ambos foram pendurados numa forca. E isso foi escrito no livro de Crônicas, perante o rei. Okay. Até aqui, né, Rô? É isso. Essa é a primeira parte onde fala de um feito muito importante que Mardoqueu, né, realizou pelo rei. Ele ouviu uma trama de morte contra o rei. Mardoqueu era o primo de Esther, que foi quem criou Esther. Então, ele ficou sabendo, ele contou para o rei. Agora, nós temos uma outra parte que está no capítulo 3, do 1 ao 6. Capítulo 3, o livro de Esther... Capítulo 3, do 1 ao 6. Eu estou meio cansada, mas é porque, assim, o sábado agora que está agitado, que graças a Deus nossa cidade abriu bastante coisa, então as meninas estão super envolvidas com o JA, agora tinha o Caleb que encerrou, então eu corri levar elas e voltei correndo para dar tempo. Então eu estou meio cansada, mas já volto. Que bom que deu tempo. Agora a gente vai falar sobre Assuero, tá bom? Vamos lá, sobre esse homem que é exaltado e não satisfeito. Vamos lá, ninguém colocou o nome dele aí, agora vai ser dito. Vamos lá, então? Depois dessas coisas, o rei Assuero engrandeceu Amã, filho de Amedita e Agagita, e exaltou, e pôs o seu assento acima de todos os príncipes que estavam com ele. E todos os servos do rei que estavam à porta do rei se inclinaram e se prostraram perante Amã, porque assim ordenou o rei acerca dele. Porém, Mordaqueu não se inclinava, nem se prostrava. Então os servos do rei que estavam à porta do rei disseram a Mordaqueu: por que transgrediste o mandato do rei? Sucedeu, pois, que dizendo-lhe eles isto, dia após dia, e não lhes dado ele ouvidos, o fizeram saber a Amã, para verem se as palavras de Mordaqueu se sustentariam. Porque ele lhes tinha declarado que era judeu. Vendo, pois, Amã que Mordaqueu não se inclinava, nem se prostrava diante dele, Amã se encheu de furor. Porém teve como pouco nos seus propósitos e pôs a mão
E, não, O e pôs a atentar, mão em Mordaqueu. o atentar apenas contra Mardoqueu. Porque haviam declarado de que povo era Mardoqueu. Amã, pois, cumpriu, procurou destruir a todos os judeus, o povo de Mardoqueu, que havia em todo o reino de Assuero. Olha que interessante, gente. Nós vimos lá no capítulo 2, do 19 ao 23, que, que Mardoqueu, ou Mordecai, né? Tem duas traduções principais, eu não vi nenhuma outra ainda em outra Bíblia, mas Mardoqueu ou Mordecai, né? Que era o primo de Esther, ele tinha feito tinha realizado um grande feito em favor do rei, né? Ele tinha contado para o rei que pessoas queriam matá-lo. Agora, no capítulo 3, do 1 ao 6, nós percebemos que o rei não fez nada para honrar Mardoqueu. A gente não sabe por que exatamente isso aconteceu, né? Mas quem foi honrado foi Amã. Amã foi honrado por algum motivo que a gente não sabe, né? E aí o rei tinha ordenado que todas as pessoas se curvassem diante de Amã. Né? Ele ficou como segundo lá no reinado, no caso. Né? E só que Amã era um homem orgulhoso, sabe? Era um homem que não sabia lidar, né, com essa honra. Né? Ele não conseguia lidar com essa honra de forma correta. Então, quando Mardoqueu não se curvou diante dele, não demorou muito para alguns fofoqueiros, né? Que fofoqueiro tem em todo lugar, infelizmente. Não demorou muito para alguns fofoqueiros irem e contarem para Amã. Olha, existe um judeu, porque você sabe que é interessante que em toda a história você percebe isso, esse ódio, essa perseguição contra os judeus, porque eles eram homens sábios, homens prósperos, esforçados. Onde eles estavam eram homens influentes, né? Eu acredito que Mardoqueu era alguém muito conhecido ali no reino também, né? E com certeza muitas pessoas sentiam inveja dele, não só Amã, como outras pessoas, os fofoqueiros, né? Então, quando eles contaram isso para Amã ficou com tanta raiva de Mardoqueu. Peraí, por que ele não quer se curvar contra mim? Quem é ele, né? Porque ele recebeu essa honra e por isso ele achava que era melhor que os outros, né? Por causa do título, da honra que o rei deu a ele, né? E aí, nesse momento, então, ele determinou o quê? Ele começou a arquitetar planos para destruir não só Mardoqueu, mas todo o povo dele. Olha que loucura, gente. Olha que loucura. Por causa de um ato de Mardoqueu, né? Porque ele honrou a Deus. Porque segundo a lei, né, dos judeus, eles não deveriam se curvar diante de nenhum ser humano. Somente a Deus. Eles não deveriam adorar nenhum ser humano. Somente a Deus. Né? E Amã, com certeza, né? Não era as pessoas não se curvavam por respeito. Ele obrigava as pessoas a se curvar de uma forma Era um humilhante, decreto, né? né? Para que Era um decreto, ou você se ajoelha ou você morre ou é condenado. Então, sendo decreto, não é de livre e espontânea vontade, era uma obrigação, né, Não, das mas eu vejo pessoas. assim, sabe, Monique? Muitos judeus moravam ali no reino. E com certeza eles deviam ter um trato de respeito com relação ao rei. E por que Sim, não com relação a Amã? Provavelmente Amã era um homem difícil. Provavelmente sim. Amã era uma pessoa insuportável, né? Ele exigia até mais. Eu acredito que para que Mordecai não desse esse devido respeito a ele exigia muito mais do que o próprio rei exigia, né? Então, Sim. como ele viu que O ego inflado, né? exatamente, ele estava se achando, né? Do nível a ponto de se achar estar no nível do próprio rei. Seja bem-vindo, Eliezer Vargas. Nós estamos estudando então um tema do livro de Esther, tá bom? A gente está falando sobre orgulho e o que o orgulho causa na vida do ser humano. Tá bom? Ele destrói várias áreas da vida do ser humano. E, inclusive, a gente está vendo isso na vida, né, de Amã, o que aconteceu com ele lá no livro de Esther. Então, vamos estudar juntos, tá bom? Com certeza você vai aprender muito aqui.
Então, a gente se pergunta o seguinte, né? Mardoqueu, ele tinha os seus princípios. E desde o início, o livro de Esther, ele deixa bem claro isso, sabe? A força do princípio. O que o princípio pode fazer com alguém? Seja bem-vindo, você que está entrando agora. Nós estamos estudando o livro de Esther, tá bom? Estamos falando sobre o que o orgulho faz com o ser humano, tá bom? O que ele pode causar ao ser humano. Fique aí que você não vai se arrepender, tá bom? E aí, então, a gente o Mardoqueu, ele tinha os seus princípios bem definidos, e esses princípios o regiam, ele não trocava esse princípio por nada. Né? E a gente percebe que pessoas assim, como Mardoqueu, sempre se dão bem no final. Né? Não troque os seus princípios por nada. Por nada. Né? Então, Amã era um homem extremamente orgulhoso. Ele chegou a ponto de pensar que era como rei. Né? E aí eu me pergunto, e eu pergunto a vocês, como pode alguém chegar ao ponto de se achar melhor que as outras pessoas, acima das outras pessoas, por causa de uma determinada situação, ou por causa do dinheiro, ou por causa de algum status? Ou, o que acontece? Qual é o sentimento que rege esta pessoa? Quais são os sentimentos? Coloca aí no comentário. Quais são os sentimentos que regem essa pessoa que acha que está acima de outras pessoas? E dizem que uma forma de desmascarar alguém é ou dar poder ou dar dinheiro, né? Que aí você sabe quem vai ser essa pessoa. Você descobre o pior das pessoas, né? Quando você dá uma honra a ela, ou dá um status a ela, ou você dá dinheiro a ela, né? Então, o que vocês acham? Qual é o sentimento que uma pessoa dessa nutre para chegar a esse ponto? Se achar acima de outras pessoas? E mesmo assim, todo mundo, né? Todas as pessoas honrando, mesmo assim, ele não está satisfeito, ele não fica satisfeito com as honras, ele quer mais e mais. Por causa de um, ele se enfureceu. Exatamente, ele se enfureceu contra todo o povo, com certeza. Ele já estava de olho naquele povo e tal, porque o povo judeu, como eu disse a vocês, era um povo de princípios, né? Que não vendia, não se vendia, né? Ao status ou a qualquer outra coisa, né? E aí, gente? Ninguém comentou ainda. Eu quero saber quais são os sentimentos. Coloca aí no comentário. O que você acha que é o sentimento que rege alguém? E aí, Monique? Que nem você falou, não abandonar os princípios. Nunca abandone seus princípios, porque, né, no fim, vai te gerar uma coisa boa. E principalmente quando esse princípio se trata da sua crença, né? Principalmente quando se trata de Deus, que foi no caso dele, né? O princípio... Ele era um homem muito sábio. A gente vê isso desde o começo de Esther, quando ele cria Esther, quando ele dá os conselhos para ela, quando ela vai entrar na presença do rei e tudo mais. Então você já vê que ele vinha de uma sabedoria. E ele nunca deixou... E nesse caso, ele não deixou que a ordem do rei, assim como outros exemplos que a gente vê na Bíblia, né? De os amigos de Daniel, de se prostrar diante de uma imagem ou de uma pessoa, como aquilo Deus falou que não podia fazer, ele não passou por cima dos princípios dele e não fez. Seja bem-vinda, Cíntia Braga, que está entrando. Todos que estão entrando sejam muito bem-vindos. Nós estamos falando sobre o que o orgulho causa ao ser humano, né? Para isso nós estamos usando o livro de Esther. Muito legal esse tema, não saia daí, tá bom? Vamos acompanhar então. Então, o que ele era? Extremamente vaidoso. Amã era extremamente vaidoso. Então, a pessoa, quando é extremamente vaidosa e quando ela, de alguma forma, é reconhecida, ela é honrada, essa pessoa tende ao quê? A se inflar, né? A ser altivo, né? Orgulhoso a ponto de pensar o quê? Não, eu mereço mais do que o outro. Eu sou melhor que o outro. Gente... Vocês me desculpem no fundo aqui, eu tô sem fone de ouvido. E no fundo, talvez vocês estejam ouvindo aqui um carro passando, infelizmente. Peço desculpa, tá bom? Eu tô sem fone aqui, tá? Mas eu espero que não esteja atrapalhando muito, tá bom? Se estiver atrapalhando, vocês comentam aí também, que é um motivo aí para vocês interagirem também, tá? Continuem apertando o coraçãozinho e interajam aí, tá bom? Então, e é interessante, gente, vamos para a Bíblia, vamos ver um outro caso bem parecido com o do Amã, na verdade, que foi o caso
inicial, foi o primeiro caso de orgulho como de Amã. Qual foi o caso? Falem para mim, contem para mim aí no comentário. Sim, esse mesmo, o de Satanás. Satanás, ele foi muito honrado por Deus. A Bíblia diz que ele foi um querubim, querubim da guarda. Querubim era um anjo de alto nível, tá? Ele vivia na presença de Deus, tá bom? Então, ele era um anjo de muitos status. E mesmo em meio a um lugar perfeito, gente, vocês imaginem. Por isso que eu falo para vocês, o orgulho independe, né, do ambiente, né? Independe, porque ali estava tudo perfeito, né? E por algum motivo surgiu esses sentimentos no coração de Satanás, né? E ele começou a se achar melhor que os outros anjos. Não, peraí, olha, eu sou mais bonito. E a Bíblia diz que ele era lindo, né? Então, o seu ego começou a se inflar e ele começou, então, a desejar coisas que não devia. Ele começou a desejar postos cada vez maiores. Na verdade, o posto maior que o dele, provavelmente, fosse o de Cristo e o de Deus, né? Então, ele tinha ele tinha um ego realmente mas não estava bom ele ficar na posição de Deus, porque ele queria sentar acima de Deus, né? Para você ver quão grande foi esse desejo dele de estar acima de todos. Ele queria ser adorado, né? Ele observava a adoração a Deus, ele não queria mais fazer adoração, ele queria ser objeto de adoração. Ele queria ser adorado. É o que ele faz com as pessoas todos os dias, né? Ele faz com que as pessoas de alguma forma o adorem. Infelizmente, né? De forma muito sutil. Ele faz com que as pessoas se adorem ou as pessoas adorem coisas criadas em vez de adorar o próprio Criador. Infelizmente, né? E assim ele leva muitas pessoas ao objetivo dele. Hoje ele continua trabalhando, assim como ele trabalhou no coração de Amã. O problema é que pessoas como Amã, pessoas orgulhosas, né? Pessoas que se acham melhores que as outras pessoas, altivas, né? Essas pessoas altivas, elas tendem a fazer o quê? Elas tendem a nutrir sentimentos ruins dentro delas. Ódio por outras pessoas que, claro, não vão se submeter à vontade dela. Isso é óbvio. Seja bem-vindo, Diego. Estamos falando aqui sobre o orgulho e o que o orgulho pode causar à vida humana. Tá bom? Fique aí. Vamos continuar falando sobre isso. Então, quando Amã, ele começa a te achar melhor que os outros, é óbvio que pessoas vão perceber. Não, ele não é melhor que eu. Ele é um ser humano como eu. Né? E quando essas pessoas não se submetem a ele, o que acontece? Ele logo, em seguida, então, começa a odiar pessoas. E ele começa a arquitetar plano para destruir vidas, para prejudicar pessoas. Com Satanás não foi diferente. Que foi o primeiro, foi o exemplo dos homens e as outras pessoas copiam sem perceber. Não é verdade? O que Satanás fez? Quando ele viu que ele já não aceitava mais adorar a Deus, ele queria ser adorado. Ele queria ser o objeto de adoração. Então, o que acontece? Quando ele viu isso, ele começou a arquitetar um plano, né? A Bíblia chama de comércio, ou seja, ele começou a juntar pessoas e começou a vender a sua ideia, né? Começou a falar mal de Deus e começou a trazer pessoas, né? E converter pessoas àquela ideia. Infelizmente, né? Desculpa, não pessoas, anjos, né? Aquela ideia. E assim também a Amã converteu muitos à ideia dele, né? Tanto que tinha seguidores de Amã que foram e contaram ali para que Mardoqueu não estava reverenciando Amã como deveria. Então, existem aquelas pessoas, sim, que estão ali bajulando aquele que se acha melhor que o outro. Sempre vai ter aqueles que estão ali em volta, bajulando ali, né? Adorando aquela pessoa. Sempre vai ter. Isso é fato. Né? Então, o que acontece? Quando o Lúcifer, ele percebeu, então, né, ele perdeu a guerra no céu e ele foi expulso para a terra, qual foi o plano dele? Vou destruir o ser humano. Vou fazer com que o ser humano faça o mesmo que eu fiz. Vou plantar no ser humano a mesma semente que eu plantei nos anjos lá no céu. Só que nós somos um pouco mais, digamos assim, suscetíveis, porque a gente não consegue ver o mundo espiritual, a gente não consegue entender muito bem, a não ser através da Bíblia. A Bíblia é o único livro que nos mostra claramente como funciona
Claramente não, mas o suficiente para a gente entender o conflito, né, entre o bem e o mal. É Né? verdade. Então, o que Por acontece? isso a importância, né, Rose? Por Muito isso a importância de importante. se estudar, de se ver, de se aprofundar. Né? A Bíblia diz assim que honrar a Deus, ou seja, obedecer ao Deus, é função de todo ser humano, é obrigação de todo ser humano. Né? Por quê? Porque quando eu obedeço a Deus, eu estou dizendo que Deus sim é o meu Criador, Ele sabe o que é melhor para mim, né? E aí eu vou entender que vou aplicar os princípios dele para mim. E aí, então, eu vou conseguir o quê? Resistir ao inimigo. Vamos entrar sobre o assunto para a gente, então, para desenvolver melhor. Deus, ele criou o ser humano. Sim, ponto. Ele criou todos os seres viventes, na verdade. E os anjos. E todo mundo tem um chamado especial, um ministério especial. Você percebe isso? Sim. Então, você percebe qual é o chamado especial dos anjos? Qual é o chamado especial dos anjos? Vamos ver um deles em Salmos 34, 7. Vamos ver? O anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que temem e os livra. Então, olha só. Um dos ministérios dos anjos é o quê? É proteger o ser humano, é livrá-lo do mal se houver alguma coisa, ou protegê-lo, estar perto do ser humano. Então, ele acampa, ou seja, ele está perto e fica ali, né? Porque acampar é o quê? Acampar é morar. Então, ele mora com o ser humano, ele fica com o ser humano e ele livra o ser humano daquele mal. Entende? Então, esse é um trabalho dos anjos, de alguns tipos de anjos. É o quê? É nos livrar, nos guardar, nos proteger, estar conosco, ser ali a nossa companhia, embora nós não vejamos, né? A Bíblia esclarece isso. Daquilo que nós não podemos ver, né, Rose? Eles estão ali nos protegendo de tudo, inclusive do que a gente não consegue ver do mundo espiritual, que foi o que você disse. Salmos 91, 11, você tem aí fácil? Salmos 91, 11? Sim. Porque aos anjos dará ordem ao teu respeito, para que te guardem em todos os teus caminhos. Então, Deus, ele dá ordem aos anjos, né? Para o quê? Para guardar você, tá? Para que você seja, então, protegido, né? Do mal, que é quem? O inimigo. É o inimigo. Apocalipse 5:11 também fala de uma outra função que os anjos tinham, né? Qual é a outra função? Apocalipse 5:11. Qual é? Vi e ouvi uma voz de muitos anjos ao redor do trono, dos seres viventes e dos anciões, cujo número era de milhões e de milhares. Então, aí quando você olha o capítulo 12, não precisa ler. Aqui, quem já leu sabe, tá? O capítulo 12 fala logo em seguida o que eles estavam fazendo, esses anjos. João estava tendo uma visão, e nessa visão, então, ele viu milhares e milhares, milhões e milhões de anjos incontáveis ao redor do trono, tá? E eles adoravam a Deus. Então, outra função dos anjos é a adoração a Deus, né? Existem anjos específicos que fazem esse trabalho, né, de adoração a Deus. Beleza, a gente já entendeu o ministério dos anjos, né? E um deles era do inimigo também. O inimigo tinha o seu ministério lá no céu, né? O Satanás, ele tinha, né? Lúcifer no céu, ele tinha um posto muito alto. E infelizmente, né, ele não se contentou com isso, que era o problema de Amã. Poxa, ele estava, né, num nível maravilhoso, ele estava no melhor nível possível. Acima dele, só o rei. Esse posto ele não poderia ter, ok? Então, por que não desfrutar dele, não agradecer a Deus por ele e usar esse posto da melhor forma possível? Essa é a visão que nós temos que ter, né? De gratidão por aquele posto. Mas não, Amã, ele queria o quê? Ele não estava satisfeito. Assim como Lúcifer, ele não estava satisfeito. Ele estava com aquele posto ali, que era um dos melhores, maiores do céu. Ele não aceitava aquilo, ele queria mais. Ele queria muito mais, né? O orgulho, a Bíblia diz, né, que do orgulho procede a ruína, né? Então, por quê? Porque a pessoa que é orgulhosa quer sempre mais e mais e mais, ela nunca está satisfeita, né? E a gente tem que tomar todo cuidado com isso. Nós precisamos ter um exercício de gratidão,
Por quê? No exercício de gratidão, seja bem-vindo, Tiago, seja bem-vindo todos vocês que estão entrando. Estamos falando sobre o orgulho na Bíblia e o que ele causa à vida do ser humano, tá bom? Fique conosco aí, aperte o coraçãozinho, tá bom? E então, todos ali, todos que recebem algo de Deus, né, tem que ser grato. Se eu não tiver o exercício de gratidão, eu nunca vou estar satisfeito mesmo, porque o que vai acontecer? Eu vou me comparar. Satanás se comparou logo com Deus, né? Porque a gente nunca se compara com alguém do nosso nível, nem com alguém inferior. O que a gente faz, Monique? A gente se Sempre amar, né? compara às pessoas acima, que estão melhores que a gente, né? Só que a gente faz uma comparação tão cruel, né? Que a gente não pode fazer de forma alguma, gente. Você tem que criticar isso. Por quê? Porque a vida desta pessoa não foi como a sua, né? Existiu caminhos diferentes que foram trilhados, né? Eu não posso me comparar a uma outra pessoa, eu não posso usar a mesma forma que ela, entende? Isso é injusto para mim, comigo mesma, entende? Isso é muito injusto. Então, quando eu faço isso, eu alimento o quê? O orgulho. Eu alimento até o questionamento em relação a Deus. Por quê, Senhor? Por que aquela pessoa é melhor que eu? Né? Então, o orgulho não é bom, gente. Satanás mostrou que o orgulho é péssimo. Né? Amã se deu muito mal pelo orgulho. Nós vamos ver aqui. Quais eram as pretensões de Lúcifer no céu, gente? E aí? Quais eram as pretensões? Em Ezequiel 28, 14 ao 17, fala sobre isso. Você sabe qual que é, Monique? Se você soubesse, você não precisa nem ler. Quais eram a pretensão dele? Se você quiser... Tá aberto aqui, você quer que eu leia rapidinho? Leia o 15. Leia o 15 só. O 15, tá. Perfeito eras nos teus caminhos, desde o dia em que fosse criado, até que se achou iniquidade em ti. Então, olha, esse é o 15. Esse é o 15. Então, no livro de Ezequiel, conta um pouquinho sobre nós podemos remeter esses versículos a Satanás, ok? Então, lá, o que acontece? Descreve desde o início, quando Deus falou que Deus tinha dado um alto posto para ele. Só que, o que acontece? Mesmo ele vivendo ali num ambiente, né, perfeito, de paz, de amor, de perfeição, ele desenvolveu esses sentimentos, né? Então, as pessoas desenvolvem esse sentimento em qualquer ambiente, tá bom? Começa a se comparar aos outros, ela começa, por algum motivo, se achar melhor que os outros. Isso é a tendência, né? O consumismo faz isso, por exemplo, né? As pessoas consomem para quê? Para, de alguma forma, ela se achar valorizada, né? Ela se encontrar valorizada, né? Para que ela tenha valor acima de outros, talvez. Né? E a gente tem que tomar todo cuidado com isso, porque tudo isso é uma ferramenta do quê? Da sociedade, dos princípios sociais. É por isso que nós temos que nos basear justamente nos princípios de Deus, né? Porque os princípios sociais, eles são mutáveis. Hoje você tem um princípio, amanhã ele muda. Sim. Só que o ser humano é sempre o mesmo. E quem criou o ser humano, ele sabe qual é o princípio ideal para o ser humano, quais são os princípios que devem reger a vida do ser humano. O ser humano não é capaz de criar princípios para ele. Por quê? Porque hoje ele pensa de uma forma, amanhã de outra. Então, os princípios de Deus estão acima das ideias, né, das ideologias humanas. Tem que estar, porque senão nós vamos cair nesses erros. Sociedade de consumo é um exemplo disso. Né? Hoje as pessoas, assim, elas medem as outras pelo que elas têm. Né? Então, quanto mais a pessoa tem, mais digna ela é do meu respeito, né, da minha admiração. Peraí, gente. Peraí. Né? E aqueles que não tiveram acesso a isso? Né? Então, sim, a gente tem que tomar todo cuidado com isso. Né? Porque isso nos leva ao orgulho, sim. Né? E há um caminho que não tem volta. Eu começo a querer cada vez mais. E gratidão tá longe. Né? Se a mão olhasse para quem ele era, e ele fizesse esse exercício, dissesse, nossa, que bom, olha em que posto eu estou. Vou aproveitar onde eu cheguei, né? Para ajudar as pessoas. Eu não preciso ser adorado. Eu não preciso. Né? Então, se ele tivesse essa visão, seria totalmente diferente. Então, lá, as pretensões de Satanás eram o quê? Tomar o lugar de Deus. Lá em Isaías 14, do 12 ao 14... Você pode ler, Monique, você pode ler os 2 versículos. Seja bem-vindo, quem está entrando aqui. Estamos falando sobre como o orgulho afeta a vida do ser humano, tá bom? Não saia daí.
Isaías 14, do 12 ao Como, 14. como caíste do céu, ó estrela da manhã, filho da alva? Como foste lançado por terra, tu que debilitava as nações? Tu dizia no teu coração: eu subirei ao céu, acima das estrelas de Deus. Exaltarei o meu trono, no monte da congregação e assentarei nas extremidades do norte. Subirei acima das mais altas nuvens e serei semelhante ao Altíssimo. Ele começou a fazer planos. E ele começou a pensar assim, bom, vou fazer planos. Olha, eu quero ser semelhante ao Altíssimo. Eu quero reinar em determinado lugar. Chega, eu não quero viver. E agora eu preciso fazer súditos. E então ele começou o quê? Vender a sua ideia para os anjos, como eu havia dito. Né? Então ele queria ser semelhante, ele começou a invejar Deus. Né? O orgulho do orgulho precede uma série de coisas, gente. Porque quando eu sou orgulhosa, eu começo a me comparar com outras pessoas e eu acabo me achando melhor que as outras pessoas por circunstâncias, por questões materiais ou Sim. por circunstâncias, sabe? Ou porque você é mais inteligente, né? Mais intelectual. De alguma forma, a pessoa começa a nutrir essas ideias, né? E ela tende ao quê? Ela tende a se afastar mesmo, se achar mesmo melhor. Satanás, ele era orgulhoso, tá? Ele continua sendo, ele desceu, ele caiu do céu, ele foi expulso através de uma guerra do céu e ele arquitetou um plano para destruir o ser humano, assim como Amã arquitetou um plano lá no livro de Esther para destruir o povo judeu. Olha que interessante, gente. E aí o que ele fez? Ele induziu o rei Amã a criar uma lei para matar os judeus. Essas pessoas orgulhosas, ela tende ao quê? Elas tendem a nutrir sentimentos cada vez piores, tá? Contra outras pessoas. E começa a arquitetar planos para destruir, para, digamos assim, para prejudicar outras pessoas. Por causa do orgulho. O orgulho, ele vai levando a pessoa a pessoa a desenvolver cada vez mais sentimentos destrutivos, né? Então, olha o problema desse sentimento, né? E quando a gente olha para Satanás, então, qual foi a atuação de Satanás nesse mundo? Depois que ele veio, ele enganou Adão e Eva caiu, né? Assim como ele tinha planejado, ele falou assim, então tá, então eu vou fazer o ser humano me adorar, tá? Eu vou fazer o ser humano adorar outras coisas, mas não adorar a Deus, tá? Porque assim, quando ele estiver adorando ele mesmo ou outras coisas, ele vai estar me adorando. Então, de qualquer forma, eu vou conseguir o meu objetivo. Então, ele tinha planos, ele arquitetou planos contra o ser humano, né? E ele derrubou, então. Ele fez com que Adão e Eva pecassem, né? E aí, lá em 1 Pedro 5:8, Monique, você poderia ler qual foi a atuação, qual é o plano de Satanás, o principal plano de Satanás neste mundo contra o ser humano? Você poderia ler pra gente? 1 Sim. Pedro 5:8. Sede sóbrios e vigilantes. O diabo, vosso adversário, anda ao derredor, como um leão que ruge, procurando alguém para devorar. Então, vamos lá. Olha só o que ele quer. Ele quer devorar, né? Porque ele fez esse trocadilho com leão, né? Ele usou um leão para falar do inimigo, né? Mas o que acontece? O que é devorar? Ali naquele caso. Quando o leão ele vai e devora alguém, ele faz o quê? Destrói. Ele mata, ele destrói, exatamente. Então, é isso que o inimigo quer, né? Como ele não conseguiu o que ele queria, o plano que ele queria lá, ele está tentando executar o plano dele aqui. Né? Então, o que ele quer fazer com o ser humano? Ele está andando, ele não dorme, então ele anda por aí, fica em volta do ser humano e fica andando, tentando arrumar pessoas para destruir, para matar. Né? E para isso ele usa uma série de ferramentas, porque ele teve muito tempo para trabalhar isso. Muitos e muitos e muitos anos para trabalhar essas ferramentas, aprimorar essas ferramentas, né? Em favor dele contra o ser humano, infelizmente. Né? Então, ele quer fazer isso. Ele atua desta forma, querendo destruir o ser humano. Né? O que mais que o inimigo faz? Coloca aí no comentário. O que você acha que o inimigo também faz para tentar destruir? É por isso que há o perigo nessa questão de você, né? De você se orgulhar, você se achar de alguma forma melhor que os outros, gente. Peraí, vamos parar.
tá? Porque a tendência é o quê? Cada vez mais esse sentimento ser alimentado por outros sentimentos piores ainda, tá? Que vão levar você à ruína. E não só você, porque uma pessoa orgulhosa, ela tende ao quê? Ela tende a invejar outras, tá? Ela tende a desejar o mal de outras, sem perceber, porque uma coisa puxa a outra. O orgulho é um desejo muito horrível, tá? Que puxa outros desejos que acabam com a vida do ser humano, que destrói todos a vida dele. A vida dele perde todo sentido, O né? Gira orgulho em tira torno do material. compaixão por outras pessoas, né, Rô? Quando você é uma Tira pessoa orgulhosa, totalmente. você perde sua compaixão, sua sensibilidade. Você não vê o Exatamente. outro como seu irmão. É impossível você amar o próximo quando você é orgulhoso. Porque nada, não Exato. é sincero. Você quer, Esse é o se você problema. pode ajudar, mas você quer algo em troca. Nunca vai ser sincero. E esse é o maior mandamento de Cristo, que nós nos amamos uns aos outros. Então, tem que ter muito cuidado mesmo com o orgulho. Muito, muito cuidado. Não é brincadeira, não. O orgulho, quando a pessoa deixa, então, aquele sentimento, então, habitar ali, aquele sentimento começa a trazer outros sentimentos, né? E aí, todas as pessoas em volta desta pessoa são prejudicadas. E, infelizmente, isso em todos os lugares, gente. Né? Todas as pessoas podem né, correr esse risco de cair nesse engano, né? Do orgulho, de se achar melhor que o outro. Né? E aí a questão cada vez mais fica pior, né? Então, aí qual foi a orientação de Deus, Monique? A orientação que Deus nos dá para escaparmos, né, desse plano do inimigo contra nós, né? A única orientação? Na verdade, a principal orientação, essa é a base para todas as outras orientações. Está lá em Tiago 4:7. Você pode ler para a gente, Monique? Sujeitai-vos, portanto, a Deus, mas resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. O que quer dizer isso, gente? Sujeitai-vos a Deus. O que ele quer dizer? O que quer dizer? Quer dizer que Deus quer que você aceite o plano dele para sua vida. Tá bom? Ele quer que você aceite os princípios dele, porque ele é o criador, gente. As pessoas querem aceitar Deus pela metade, só algumas partes. Só que as pessoas não entendem que todas as partes que Deus criou para você, todos os princípios que Deus criou para você, é para você, é para sua bênção, tá? É para te abençoar, é para você prosperar, entendeu? Então, É a tudo por única forma amor. de eu me livrar do plano do inimigo, do orgulho, né? O que é? É me sujeitar a Deus, aos A princípios de vontade Deus, à dele. vontade de Deus. O que é sujeitar a Deus? Obediência. Obediência a Deus. Sujeitar é isso, é obedecer, só isso. Né? Então, quando eu me sujeito a Deus, o que vai acontecer? O inimigo não vai encontrar um amigo, não vai encontrar um parceiro. O que ele vai Uma fazer? brecha. Vai cair fora. Né? Então, a única forma do inimigo cair fora da vida da gente, se afastar da nossa vida, é o quê? Sujeitando-se a Deus. Né? E outra coisa também, e isso é interessante também, se a gente viver no meio de pessoas orgulhosas, né? E começar, então, a ficar esse tipo de coisa também, a tendência é o quê? Nós somos como eles. Né? Então, a gente tem que tomar todo cuidado. O princípio de Deus é para tudo. Né? Para tudo, a gente não pode esquecer. Não importa onde a gente está, não importa em que cargo, não importa quanto a gente ganhe. Né? Ainda assim, tá? Você tem que ser grato pelo que você tem. Não se compare com as outras pessoas, tá? Isso é cruel, como eu havia dito para vocês, tá? Não se compare, porque você não é igual a outra pessoa, você não tem a mesma forma que a outra pessoa, você não viveu como ela, né? Então não se compare, seja grato, sabe? A gente tem esse problema muito sério, né, Monique? De se Sim. comparar. E quando a gente se compara, o que acontece? A gente se diminui. Você não é menor ou maior que alguém, né? Você é você. Todos temos algo a oferecer. Todos temos. Todos somos importantes na sociedade. Você só precisa desenvolver. E aí, todos nós, sabe? É interessante que se você conseguir desenvolver aquilo tudo aquilo que Deus tem para você, se você, né, se dedicar a isso, eu tenho certeza que esse exercício,
né, da gratidão, ainda que você não seja rico, mas você vai estar satisfeito, você vai estar feliz, tá? Você vai estar feliz, isso é importante. E quando nós temos orgulho, isso não é possível. A pessoa não, ela quer sempre mais. Eu preciso desejar o melhor para mim, eu preciso correr atrás. Eu tô falando no sentido de Sem querer ganância, sempre mais, sem né? gratidão alguma, É. sabe? Às custas muitas vezes de outras pessoas, do sofrimento de outras pessoas. Isso não pode acontecer, né? Então, esse é o ponto, né? Então, concluindo tudo isso, Monique, como que você poderia concluir essa questão toda aí? Então, eu penso exatamente como nós já falamos aqui. O sentimento é normal que aconteça no ser humano algumas vezes esse sentimento, mas e como podemos derrubar esse sentimento? Se sujeitando às vontades de Deus. Se você está andando conforme a palavra do Senhor, esse sentimento não tem como crescer dentro de você, porque provavelmente a gente dá uma brecha e aí Satanás quer fazer com que isso surja, né? Porém, quando nós nos dedicamos a fazer as coisas de Deus, ser obediente às coisas de Deus, o sentimento que nós temos é de paz, é de amor. Igual você disse, nós nos sentimos satisfeitos, porque nós sabemos que o quão grande nós somos para o Criador. E isso que, na verdade, é o que importa. É saber o quanto ele nos ama. Isso transforma a nossa vida, gente. Saber que você é importante para Deus, né? E muitas vezes a gente tem facilidade, né, de seguir princípios, né, obedecer qualquer pessoa que temos, né? Um Exato. chefe, sei lá, qualquer pessoa, mas na hora de obedecer ao Criador, o Todo-Poderoso, aquele que pode te proteger de todo mal, gente, porque não se engane. O conflito entre o bem e o mal é real, tá? E só quem pode proteger é Deus, tá? Nenhum ser humano pode proteger disso. E nós, o que nós fazemos todos os dias? Nós fugimos de Deus, tá? Nós preferimos seguir princípios humanos, né? Muitas vezes obedecer a seres humanos e os princípios de Deus ficam de lado. Isso é muito triste, gente. Isso é lamentável. Então, é coisas que a gente deve pensar. E aí, refletindo aqui, gente, aí eu pergunto para vocês, mas por quê? Alguém pode se perguntar aí, mas por que Deus, sabendo que Satanás ia fazer tudo isso, criar todo esse mal, por que Deus não destruiu ele, Rose? Muitas pessoas me perguntam isso. Por que, Rose? Deus deixou Satanás fazer tudo isso e continuar fazendo tanto mal. Por quê? Justamente o que ele faz para mim e para você. Né? O que acontece? Se Deus, quando Satanás pecou, quando Satanás, né, se rebelou, se Deus tivesse destruído Satanás, o que ia acontecer? Aí Os anjos iam então, falar que ele tem razão. aqueles anjos iam dizer, é verdade o que Satanás disse. Se não adorar, Deus ele é um Deus destrói. mau, Deus é um Deus tirano, porque destruiu ele. Não. Deus falou, não, eu vou mostrar para vocês quem é Satanás. Eu vou deixar ele mostrar para vocês. Eu vou deixar ele mostrar para vocês quem é ele. Então, na verdade, Deus, o que ele faz? Ele não quer te destruir, apesar de você, às vezes, nós deixarmos ele de lado, né? Ele vai te dar todos os dias que você acorda é uma segunda chance para não ser orgulhoso, para se entregar a Deus, né? Vamos deixar que os melhores sentimentos nos habitem. Porque ele é que vai nos trazer o melhor para nossa vida. Para todas as áreas da nossa vida. Né? E a área espiritual, eu canso de dizer isso, gente. Se a pessoa não tá bem espiritualmente, cara, nenhuma área dela vai estar bem. Nenhuma área dela vai estar bem. A pessoa pode ser a pessoa mais rica do mundo. Tá? Se ela não tá bem com Deus, se a vida espiritual dela não tá bem, ela é uma pessoa fracassada. Eu considero esta pessoa fracassada. Porque para medir uma pessoa, tá, de bem-sucedida, você vai muito além do dinheiro. Muito além do dinheiro. Né? Então, essa é a verdade. Essa é a verdade, gente. Então, Deus, o que ele fez com o inimigo? Ele falou, eu não vou matá-lo, porque se eu matá-lo, se eu destruí-lo, os anjos que estão do lado dele e outros anjos que ainda tentar que ouvir aquela conversa de Satanás, vão acreditar nele. Deus é um Deus de amor. Tá? Então, ele fez exatamente isso. Ele falou assim, eu sou um Deus de justiça. Na hora certa, eu vou fazer justiça. Na hora certa, eu vou fazer justiça. E Deus quer te proteger todos os dias contra o inimigo. Deus, ele quer fazer isso com você. Tanto que ele deixou a palavra dele para você.
para que você entenda como funciona tudo isso, o necessário para você entender. Mas nós preferimos acreditar em qualquer idiotice, qualquer ideologia barata hoje, do que acreditar na palavra de Deus. Aí a pessoa fala, Rose, mas foi um livro escrito por seres humanos, é? Foi? Você morreria por um livro qualquer? É. Se fosse uma pessoa que tivesse morrido, não é, Monique? Até diria, era louco. Milhões de pessoas morreram por um livro, gente. Tá? Esse livro tinha alguma coisa, não é possível, pessoas não morreriam. Eu não morreria por um livro qualquer, gente. Que livro é esse que alguém daria sua própria vida? Viria seus filhos serem devorados por leões, serem queimados vivos, esfolados. Que pessoa morreria por um livro, vendo sua esposa sendo maltratada, sendo morta, degolada na sua frente? Gente, desculpa, mas esse livro é um livro sério. Né? A própria história mostra que esse livro é um livro sério. Porque como é que eu sei que um livro é um livro sério? Quando eu comparo ele com os primeiros manuscritos. Os manuscritos mais antigos encontrados. Então eu pego hoje a Bíblia e comparo com os primeiros manuscritos encontrados. E adivinhe, ele é fiel. Tá bom? Então a tradução, ela não tira a fidelidade do livro. Tá? Ela não tira. Tá? Pelo contrário, a tradução faz com que mais pessoas alcancem essa verdade. Tá bom? Então, você vai entender também de uma forma parecida como aquele da primeira língua que foi escrita. O hebraico, né? O grego, no caso. Então, seja como for, gente, sabe? Questione, sabe? Eu acho assim acho que a pessoa, quanto mais ela estuda, mais ela percebe que Deus é tudo. Esse versículo, para a gente nos sujeitarmos a Deus e o inimigo fugirá de nós, o cuidado de Deus é tão grande que já lá no começo do estudo ele fala que ele manda anjos para cuidar de nós. Muitas vezes a gente não se sujeita como deveria ser, mas a misericórdia dele é tão grande na nossa vida que mesmo assim ele continua nos protegendo, continua nos guardando. E assim, nós temos que entender o tamanho a preciosidade que nós somos para Deus. Porque a hora que a gente entender o quanto somos preciosos para Deus, a gente não vai ficar querendo seguir blogueira de Instagram e coisas e tal, porque você vai ver que o seu valor é muito. Você não precisa ser igual, você não precisa estar dentro de um padrão, você não precisa estar cheio de joia, tentar, sabe, fazer coisas para alcançar coisas dessa terra. Porque você já foi comprado com o sangue do Cordeiro. Você só tem que se sujeitar a Deus. Amém. Louvado seja Deus. Quem pode apertar o coraçãozinho aí? É verdade, isso é verdade. Sabe, eu tenho o meu valor, né? Eu tenho o meu valor e Deus me chamou para alguma coisa, assim como chamou cada um de vocês que estão assistindo agora e que assistirão posteriormente, né? Então, qual era a preocupação de Deus? Se ele destruísse Satanás naquela época, o que ia acontecer? As pessoas iriam servi-lo por medo, tá? Os anjos que caíram com Satanás, que foram junto com ele, o que ia fazer? Iam continuar servindo a Deus, ok? Só que por medo. Sim. Por medo. E Deus não quer isso para você. Deus te dá o livre-arbítrio para você não servi-lo por medo, tá bom? Ele quer que você sirva experimentando e percebendo o quanto ele é bom para você. O quanto ele é maravilhoso. Deus é bom, gente, apesar de um mundo cheio de pecado. Sabe o que alegra este mundo ainda? É o brilho de Deus. Sabe? É os lapsos do céu. Sabe? E nós estamos aqui para isso. Cristãos, sabe? Chamado do cristão é isso, é trazer o reino agora, melhorar este mundo de pecado, sabe? Nós somos chamados para isso. Enquanto Satanás está fazendo o seu trabalho de destruição, nós somos chamados não para ser orgulhosos, para se achar melhor que os outros, não, mas tornar as pessoas melhores, mais felizes, sabe? E hoje o inimigo tem colocado o quê? Tristeza, desânimo na vida das pessoas. Por quê? Porque as pessoas se comparam às outras. Nasça de Deus todos os dias. Não deixe que sentimentos ruins, sabe, tome a sua vida e prejudique todas as áreas da sua vida. Muitas vezes a pessoa não prospera, a pessoa não se dá bem na vida, sabe? Começa uma coisa, uma empreitada e não dá certo, porque ela não está fazendo aquilo que Deus a chamou para fazer.
né? Então, faça aquilo que Deus chamou você para fazer, tá bom? Então, a nossa existência, gente, tem como pano de fundo o conflito. Não tem jeito. O conflito entre o bem e o mal é real, ainda que eu despreze. Tá bom? Sim. Qual é o sentimento que eu vou nutrir? O sentimento de Deus ou o sentimento do inimigo? Né? O sentimento de Deus me traz bênçãos. Embora, para uma sociedade que nós vivemos hoje, possa ser meio ultrapassado. Mas eu prefiro, sinceramente, os princípios ultrapassados que me levam à verdadeira bênção e segurança, do que viver essa ideologia barata, toda essa sociedade líquida que nós vivemos hoje, sem formato, que é formada por pessoas que acham que sabem alguma coisa, especialistas que não são especialistas, né? É lamentável isso, né? Então, hoje eu digo para você, gente, escolha o lado certo, tá bom? E nutra sentimentos bons que vêm de Deus, tá bom? Eu encerro aqui, Monique. Você quer falar alguma coisa? Você quer deixar Só alguma... quero deixar um versículo que essa semana passada veio, tudo que eu fazia, todas as pregações, sempre tinha esse versículo ao meio, veio falando bastante ao meu coração. Existem momentos que nós ficamos tristes mesmo, e alguns momentos de medo, por essa semana eu passei um pouco disso, e quando eu orava, eu falava, Senhor, eu tô com medo, mas eu confio em Ti, então me fortaleça, sabe? E o versículo é: entrega teu caminho ao Senhor, é o Salmos 37:5. Confia nele e o mais ele fará. É isso. Exatamente. Ponto. Sabe? Eu acho que entregar os meus projetos, que é os meus caminhos, é exatamente isso, né? Entregar os meus sonhos, os meus projetos a Deus, né? Entregar os meus projetos a Deus não é só falar para Deus, eu quero isso, 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 isso. Não. Não. É confrontar com os de Deus, né? É deixar Deus dizer assim, tá bom, Senhor? Esse é o ponto, gente. Esse é o ponto, né? Entregar o meu caminho a Deus não é orar a Deus e falar, Deus, eu quero isso, eu quero aquilo, eu quero... Não. Entregar o meu caminho a Deus é dizer, Senhor, estes são os meus sonhos. Quais são os seus sonhos? Se eles não são, Senhor, se eles não estão de acordo com os meus, então muda o meu coração. Tira de mim sentimentos que não são bons. Purifica o meu coração, né? Essa é a ideia desse versículo, né? E é a base para a nossa vida, na verdade, né? Porque quando nós estamos regidos, né, pelos princípios corretos, não tem caminho que a gente não possa passar e chegar até o fim, né? Amém. Deus abençoe a vida de cada um de vocês, gente. Vocês que ficaram até o fim aí, conseguiram ficar até o fim. Quero agradecer todos que ficaram aqui na live até este momento, que o Espírito Santo tenha tocado na vida de cada um. E vamos estar orando por todos. No momento é isso. Querido Deus, grandioso e poderoso Pai, grande vencedor imutável, eu entrego nas tuas mãos, Senhor Deus e Pai, as nossas vidas, a vida de cada um que assistiu essa live, a vida de cada um que assistirá essa live, eu entrego nas tuas mãos. Quero te pedir em nome de Jesus Cristo, Senhor, cumpre a tua vontade no nosso meio, Senhor. Neutraliza toda a força do inimigo contra a nossa vida. Nos ajuda a entregar todos os dias o nosso caminho a ti, verdadeiramente, Senhor. Seguir a tua vontade, Senhor. Viver os teus princípios que são bom, perfeito e agradável, Senhor. Pai, em nome de Jesus Cristo, Senhor, nós entregamos, Senhor Deus e Pai, a nossa vida a ti. Eu peço, Senhor, que abençoe os nossos irmãos, Senhor. Em nome de Jesus, muito obrigada por essa oportunidade. Abençoa também a vida da Monique, em nome de Jesus, amém. Amém. Monique, você está me ouvindo? Estou, você consegue me ouvir? Agora eu estou te ouvindo, sim. Estava travando. Eu acho que é a minha internet que está ruim mesmo, porque você está travada até agora, eu não consigo te ver. Você está travada na mesma imagem que começou. Sabe? Eu estou te vendo perfeito. Mas, eu quero agradecer por mais essa live. Cada dia é um aprendizado muito grande para mim. Queria dizer a você que Deus tem usado sua vida e tocado muito na minha vida através da sua vida. E, assim, eu estou começando a trilhar por caminhos que eu não imaginava. E tudo graças à força que você me deu. Eu sou muito grata mesmo a Deus por sua vida. Eu oro sempre por você, por sua família. E estamos aqui, estamos juntos. Deus abençoe a tua vida, Deus abençoe a vida de cada um de Amém. vocês, gente. Muito
Obrigada por nos aguentar aqui até o final, viu? Que Deus derrame ricas bênçãos sobre a vida de vocês, tá bom? Até o próximo sábado, tá? No próximo sábado a gente vai estudar o tema 6, o decreto. O que significa isso? Vamos falar na semana que vem, tá bom? Então, tchau. Tchau, gente. Deus abençoe a vida de vocês, viu? Tchau, tchau.